Olá! Hoje eu queria trazer um pouco a reflexão a respeito do casamento e de todas as relações que envolvam duas pessoas, independente de gênero, e sexo. Na realidade, é um tema extremamente recorrente, que eu acompanho há 40 anos aqui no consultório e nas supervisões, nos cursos de pós-graduação, há 30 anos que eu coordeno, né? E eu também vejo o interesse e a angústia das pessoas diante disso. Por um lado, todo ser humano tem uma necessidade de buscar um relacionamento. É um aspecto importante pela natureza humana, e é importante sim, porque o relacionamento é uma forma de você evoluir e crescer. A melhor forma de eu saber de mim é através da relação que eu tenho com o outro, e quanto mais íntima essa relação com o outro, melhor eu saberei de mim. Porém, esses relacionamentos, na sua maior das vezes, fracassam. Por quê? Porque os indivíduos vão para eles de maneira extremamente imaturas. E o que significa ser imaturo? É não se conhecer, não ter consciência da própria consciência, não ter consciência e consequência das suas atitudes, não ter consciência da existência do inconsciente, onde lá habita um manancial de conteúdos, inclusive as informações que nós carregamos da nossa ancestralidade, preponderantemente de papai e mamãe. E a relação deles, né, é muitas vezes atualizada nas nossas relações, mesmo sem ter a consciência de que estou fazendo isso. Ou seja, quando um homem, uma mulher não se desvencilha da imago parental, ele atualiza essa imago parental nas relações que ele vai estabelecer, indo diametralmente contra ou diametralmente a favor, porém, eles estão referenciando-se a elas e não encontraram autonomia para serem aquilo que são, porque não se conhecem efetivamente. Então, primeiro, cada um é um indivíduo, por mais longeva que seja a relação, a individualidade tem que ser preservada, e isso é o primeiro dado importante. Querer transformar o outro numa réplica de mim é uma grande idiotice que vai gerar muito dano para as duas partes, né? Então, primeiro de tudo, reconhecer as diferenças e entender que na soma dos diferentes é que nós temos a grande diversão. Tanto é que a palavra divertido vem de diversidade, né? E eu preciso do outro diverso de mim e às vezes até adverso, porque à medida que ele me questiona, à medida que ele me faz refletir sobre outros ângulos, outros pontos de vista, eu evoluo. E ele reciprocamente evolui. Mas para isso precisa de maturidade, senão o outro vai entender, né, que aquele que está confrontando está querendo prejudicá-lo ou está querendo simplesmente impor um poder. E que pode ser mesmo, porque na realidade, se ele também é imaturo, esse tipo de situação vai acontecer. Então, assim, além das influências dos pais e da necessidade da maturidade, porque na maturidade eu reconheço a sombra, reconheço as personas que eu assumi para poder me relacionar com o mundo, tem um outro fator extremamente importante, que é a maturidade espiritual. Espiritual, eu digo, não como prática de uma religião, mas como uma religiosidade no sentido de estar religando-se a si mesmo. Quanto menos maturidade espiritual, menos visão, menos percepção de vida, menos compreensão de um sentido maior para a vida em busca de significado, de realização e de possibilidade amorosa, porque é nesta conexão que o amor vem. Lembrando sempre que o amor se antagoniza ao poder, né? E nós não podemos ficar tentando estabelecer relações de poder, porque senão a gente afugenta o amor e o poder tem controle, né? E nesse contexto é que nós temos que diferenciar uma união que preserva os indivíduos ou uma fusão onde as partes se confundem entre si. E aí é desesperador, porque na fusão eu me perco na própria relação e vice-versa. A relação é um terceiro elemento. Tem eu,
tu e a relação, e eu tenho que valorizar esses três aspectos, né? Eu tenho que valorizar a mim, valorizar o outro e valorizar a relação, fazendo pergunta diante de cada atitude que eu resolvo tomar, qual é a implicação dessa atitude para o outro e para a própria relação, né? E se eu, de fato, estou dentro da relação. O problema todo é que se eu não estou dentro da relação, não tem relação, e aí não tem casamento. Eu já atendi muitos casais que vêm para fazer terapia de casal, e na realidade não existe um casal, então não tem terapia de casal. Eles têm que fazer terapias individuais para primeiro se autoconhecerem, para depois construir uma conjugalidade, e aí sim, se essa conjugalidade não está tendo algum tipo de diálogo saudável, de diálogo amoroso, a terapia vai ajudá-los a isso. Caso contrário, a terapia ajuda para eles perceberem que não existe conjugalidade, que eles têm que se separar sem raiva, sem ódio e seguir os seus caminhos, né? Porque entraram numa relação que deixou de existir. Agora, por que deixou de existir? Por falta de maturidade, por falta de investimento, por falta de envolvimento, por falta de coragem, que é a ação do coração das duas partes. Porém, como cada um é diferente, é natural, sim, que aconteçam esses equívocos todos, né? É comum em relações neuróticas a gente ver, né, situações onde aparece um dominante, outro dominado, um envolvente, um envolvido, um continente e o outro contido. E é óbvio que isso vai gerar uma situação de poder e de angústia que acaba contribuindo para as temáticas de traição. Aliás, no curso de Jung eu dou uma aula sobre traição, outra sobre casamento. Falar sobre isso daqui demandaria no mínimo umas 6 horas, e mesmo assim é inesgotável o tema e muito rico também, né? Mas tudo isso faz parte da própria relação da conjugalidade, ou seja, a conjugalidade, ela significa que tem dois indivíduos comungando de determinadas coisas em busca de uma realização. E eu vejo, por exemplo, vamos blindar o casamento. Mas o que eu vejo por aí, principalmente que vem dessas religiões mais fanatizantes e obliterantes, ou até imbecilizantes, né, que transformam o indivíduo num autômato, pagando o dízimo e dizendo amém sem questionar, falando sobre como blindar um casamento. A blindagem do casamento bota o homem, né, como o cabeça do casal e a mulher como subserviente, e tem que ser desse jeito, a mulher tem que dizer amém. Alguns deles dizem, o pai, né, o Edir Macedo falando, olha, eu não deixei minha filha fazer faculdade para ela não intimidar o futuro marido dela. Agora, casando com ele e ele permitindo, porque não se sente intimidado, tudo bem, mas ele é o cabeça, ele que manda. Isso é um casamento saudável? Isso é um casamento onde as partes estão numa situação de igualdade, de equidade? Não, isso é um casamento de dominação, de poder, né? Então, na verdade, não é um casamento, é uma relação de poder. E relação de poder não tem amor, né? Não tem amor próprio, inclusive, porque para eu amar o outro, eu preciso me amar. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. Mas se eu não tenho para dar, eu também não vou ter para receber. E aí as relações são relações de desamor. E eu acho que isso são temáticas profundas que a gente tem que reconhecer, assim como todo homem, né, tem que reconhecer que tem uma ânima, né, tem um feminino interno, toda mulher tem um ânimo, um masculino interno, essa ânima, via de regra, é projetada no outro e assim por diante, mesmo nas relações homossexuais, acaba tendo esse tipo de identificação, onde um fica mais, sei lá, yin e o outro mais yang. Estou falando como princípios de masculino e feminino, né, e não de homem e mulher, macho e fêmea, mas esses princípios são necessários, é necessário polaridade. Se não tem polaridade, não tem relação. Não é à toa que Apolo, o deus grego, por não ter polo, nunca conseguiu estabelecer uma relação estável, apesar de sempre buscar, e todas as tentativas foram trágicas, foram desastrosas, porque ele não tem polo, né? E numa relação é importante reconhecer a polaridade e valorizar essa polaridade, senão a coisa fica desorganizada. E, por falta do autoconhecimento, é muito comum a gente ver homens que, depois que casam, ficam
subservientes, imaturos, infantilizados, dando um poder enorme para a mulher, ou ficam tiranos, violentos, agressivos. Da mesma forma, mulheres, né, que ficam possessivas, né, dominadoras, com ciúme patológico, que é outro tema fantástico, outra aula maravilhosa, ou ficam totalmente submissas e dependentes. Então, assim, um casamento é uma relação que tem que ser vivida, tem que ser comungada, partilhada conscientemente, onde os dois têm que entender que estão lá a serviço de algo maior, que é a própria conjugalidade, porque compreenderam que juntos eles vão ter muito mais recursos para crescerem enquanto indivíduos e enquanto seres sociais e conseguirem fazer algo a serviço do bem maior do que individualmente, porque na realidade é isso. Sozinho eu posso ir mais rápido, mas nunca vou tão longe. É na relação que eu consigo maior longevidade, maior continuidade. Eu mesmo passo de 40 anos de casado, uma relação de muito confronto, de muito conflito, de muita discussão e de muito crescimento individual e social, material, profissional, espiritual, porque graças a essa condição, onde a gente percebe que, apesar de sermos diferentes, estarmos em embates, muitas vezes, em cima de situações, temos ambos o desejo de preservar, de manter, de valorizar o casamento. Então, por conta disso, a relação se estrutura, se torna estruturante, flexível, né? E o casamento se mantém como um instrumento de crescimento, né? Individual para cada um, né? E para os dois, enquanto união mística, porque se torna uma união sagrada. É isso, eu só queria passar algumas ideias. À medida do possível, se tiver algumas interações aí, eu posso focar em um tema ou outro e fazer um vídeo futuro. Muito obrigado pela atenção e nos ajude a compartilhar o nosso canal do YouTube do IGEP, que eu acho que tem cada vez mais temas interessantes falando sobre a natureza humana e essa dificuldade do humano diante do autoconhecimento e de se colocar, né, na dimensão familiar, social, profissional, espiritual, amorosa, né, e corporal, né, que são todas as coisas que têm que ser integradas. Eu não posso abandonar e nem desconsiderar nenhuma delas. Todas são importantes, todas viram patológicas quando são negadas ou quando exagero demais na relação com ela em detrimento das outras. Ou seja, cuidar do corpo exageradamente é tão doentio quanto não cuidar do corpo. E assim para as outras 6 áreas que eu falei. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.